O capítulo 1153 chegou e com ele vemos um dos flashbacks mais esperados dessa obra e o nascimento de um personagem que promete ser um dos melhores que a gente já viu. Esse capítulo é a prova que depois de tantos anos, Eiichiro Oda não tá ficando mais velho, mais doido, mais burro, e sim ficando cada vez melhor quando o assunto é construir personagens. Mas antes disso, temos a continuação da história de Capa de Yamato e sinceramente eu vou poupar vocês hoje. Vamos logo seguir pro capítulo. O capítulo começa mostrando o passado do rei Harald, onde ele, junto com Dora e Brog, formava meio que um grupo de delinquentes no reino de Elbaf. E por causa do seu sangue, dos gigantes ancestrais, ele sempre foi muito mais forte e maior do que todos, e isso fez ele ter muito mais status que todos os outros. Nós pulamos alguns anos para ver o Harald já jovem, e ele tá viajando em um barco e lamentando das pessoas fora de Elbaf serem tão fracas e pequenas, enquanto ele simplesmente joga uma meleca no mar que tem a força de uma bola de canhão. Então vemos o reino de Bant no Novo Mundo, o reino que a gente ainda não conhecia, com um circo apresentando uma gigante com chifres aprisionada e dando medo na galera como se fosse uma grande atração. E Harald com seu binóculo tá vendo tudo isso e tá puto por fazerem isso com os gigantes, diminuírem a nossa raça mesmo sendo tão fracos e patéticos. Ele então destrói aquele circo e volta pro mar e ele salva aquela gigante aprisionada. E a gente vê que ela não tem chifres de fato, era mais uma fantasia. E quando ela pergunta pro Harald quem é ele diz que ele é rei de Elbaf e não precisa agradecer por eu ter te salvado, fica frio aí, minha amiga. Sendo que ao invés de agradecimentos, ele é recebido com um tapaço na sua cara, sofrendo uma desmoralização que provavelmente ele nunca sofreu na vida. A gigante chamada Ida fala para eles virarem o navio e voltarem porque muitas pessoas ficaram feridas por causa do que o Harald fez. E ela explica que ela estava trabalhando no circo, ela não estava sendo aprisionada por eles. Aquelas pessoas ajudaram ela quando ela naufragou, então ela tá fazendo toda aquela encenação como uma forma de recompensá-los por terem salvado ela. E quando o Harald fala que ele nunca vai pedir desculpa para aqueles bonequinhos, ela simplesmente fica puta, começa a chorar, pega nos seus ombros e grita contra ele, que ele só trata os outros assim porque nasceu com um corpo grande e por acaso é forte. Isso tudo por pura sorte. Você é tão convencido que faz parte da raça superior que chega a ser patético. É por causa disso que todos os gigantes têm fama de selvagem pelo mundo. Depois desse esculacho, ele é obrigado a voltar ao reino e ele fica bem reflexivo com o que Ida falou, pensando que tudo aquilo que ele mais se orgulhava, de ter nascido forte, grande, de ter as características que colocaram nesse posto onde ele não precisa se preocupar com nada no mundo, aparentemente isso só foram os dados do destino. Qualquer pessoa poderia nascer grande e forte, e por acaso foi ele. E o que ele vai fazer com isso? E eu devo dizer que eu sentia um pouco de falta disso, né? A gente tá numa história que cada vez mais tá sendo construída pra ter vários escolhidos. A gente tem o Luffy, ele não tinha a fruta da borracha, ele tinha a fruta da porra do deus do sol. Ele é um D, ele tem a vontade herdada do Roger, o caralho. Ao mesmo tempo, no último capítulo, a gente viu que o Shanks é a criança do destino e blá blá. E é maneiro ver que o Harald, que é esse personagem na qual tudo apontaria para ele ser uma criança destinada a algo grande, ele vê o mundo com essa ótica de que a aleatoriedade existe e não existe tanta explicação assim para ele ser tão grande e tão forte. Simplesmente aconteceu e ele finalmente saindo desse pedestal de ser importante, o que ele faz agora com essa força e com essa altura? Ele vai continuar destruindo tudo porque é suposto ele fazer isso, ele vai usar isso para outras coisas. E eu gostei muito desse texto nesse capítulo. Ao mesmo tempo que vemos essa gigante que foge completamente da mentalidade gigante de Elbaf, ajudando a cidade a se reconstruir depois do ataque do Harald. E vendo ela trabalhar, Harald manda seus subordinados a fazer o mesmo. Parem de ficar parados no barco e vão logo ajudar. Ele mesmo relutante, é impossível não ficar inspirado pelas ações dessa gigante. Nessa ajuda dos gigantes e dos humanos no reino, eles realmente criam ali uma união. Antes, os gigantes que estavam atacando essa ilha simplesmente por um mal entendido, agora vem o quão interessantes esses pequeninos podem ser se você parar e conversar com eles. E como a cultura, a culinária, os trejeitos dessas pessoas são diferentes e a gente simplesmente iria perder isso se a gente sair atacando tudo. Ida entra tanto na cabeça de Harald que ela faz ele se ajoelhar diante do rei humano do reino de Bant. Algo pra lá de impensável quando o assunto é um rei gigante. Mas ele vê que depois de cometer esse ato que seria humilhante pra qualquer gigante, o povo inteiro ama ele e simplesmente
simplesmente esquece do ataque de mais cedo. Para comemorar, eles fazem um grande banquete dançando como Nika, com Ida falando para Harald que ele precisa ver as coisas com um olhar de igualdade. Não há nada nesse mundo que mereça ser desprezado, mostrando que foi através dessa mulher que o rei Harald mudou de ser um delinquente para alguém que realmente pensa dos outros, pensa no pacifismo e na aliança. Eles então continuam viajando e agora visitando as ilhas e vendo o que tem de mais bonito nelas, e não só atacando e simples assim. Com Ida falando que ela nasceu no South Blue, na ilha de Samuanai, e Harald diz que se ela é do South Blue, ela atravessou a serpente de sangue. Com Ida falando, você tá se referindo à Headline, não é? Então, considerando que Harald acha que a Headline é a serpente de sangue, a gente pode falar que a serpente de fogo que aparece no mural é sim a Headline, como a gente já havia teorizado. E se a gente olhar para o texto do primeiro mundo, né, no primeiro apocalipse que o mundo sofreu, fala ali que a aparição do Deus do Sol fez com que o Deus da Terra se enfurecesse, e junto da serpente do inferno envolveu o mundo em morte e escuridão. E aqui, com a história da Ida, dela ser uma gigante que não nasceu em Elbaf, e sim em outro lugar, a gente vê que a Headline foi realmente algo erguido de uma maneira que a gente não sabe como, para exatamente segregar os mares, né? Fazer com que houvesse divisões claras entre as pessoas, entre as ilhas. O rei Harald, completamente mudado por causa de Ida, volta a Elbaf e faz o pronunciamento para toda a ilha. Ele diz que a partir de agora vai sair em muitas expedições, mas agora não para pilhar e matar os outros como os piratas guerreiros gigantes, mas sim para formalizar alianças com os países vizinhos e aprender sobre novas culturas. Mas ele ainda fala que vai ser cuidadoso e para manter o DNA guerreiro no sangue dos gigantes. E nós vemos aqui que, reagindo ao discurso, está Jarl e Joru. Joru ainda não tinha sido morto pela Big Mom, com eles achando muito legal e positiva a postura do rei Harald. E com uma das teorias mais fortes atualmente sendo de que o Jarl é o traidor, é o cara que tem o contato do governo mundial e o caralho. Mas talvez aqui nessa época, ainda quando o Joru estava vivo, ele realmente acreditava em Harald e ele pode ter ficado mais escroto, mais rabugento depois que Joru morreu. Então vemos essas expedições do Harald, dele, né, tendo contatos com os países vizinhos e fazendo seus tratos de aliança e falando até mesmo de conceitos de embaixadas, né, de chamar pessoas dos países para morar em Elbaf e os gigantes para morar nos outros países, sendo que os gigantes viciados em guerra acham que isso seria uma troca de reféns. Eles ainda têm uma mentalidade muito guerreira, de tudo envolver guerra, e foi exatamente essa barreira que o Harald teve que quebrar durante esses anos. Então pulamos para 81 anos atrás, com uma criança nascendo em uma vila de pescadores ao leste do país de Elbaf. Nós vemos que Ida deu à luz ao filho do Harald, sendo que do nada nós vemos a silhueta dos anciões de Elbaf barrando o casamento de Harald e Ida, já que ela não é um sangue puro de Elbaf. E a gente pode falar que duas dessas figuras seriam Jarl e Joru, mas quem são essas outras duas? Será que o Moça é uma delas? Nós vemos então Ida e um bebê Hairudin, com Ida não ficando puta com o casamento ter sido barrado, porque isso é cultural e a gente jurou de respeitar a cultura alheia, e aqui não vai ser diferente. Então vemos uma gigante bonita e voluptuosa chamada Estrida se apresentando para Harald, falando que é com ela que ele irá se casar. Afinal, essa é a mulher que também carrega o sangue dos gigantes ancestrais, e por causa disso os anciões aceitaram. Ela diz ali que está aprendendo as artes da terra e do vento, que seria o equivalente do Feng Shui no nosso mundo. Ela então é toda grudenta com Harald, falando que vai amar ele pra vida inteira e pra esquecer daquela mulher e daquele filho na vila de pescador e velho. Então a primeira coisa que ela faz é entrar na sala do trono, é mudar tudo respeitando o Feng Shui da cabeça dela. Fecha essa janela, muda isso de lugar e blá blá blá. Ela já chega botando ordem na porra toda. Então vemos que ela também não chegou aqui de mão abanando, ela trouxe um presente de seu clã, o cavalo da sorte chamado Asla, um cavalo bizarro com 8 patas, onde não dá pra saber se ele é uma criatura bizarra da fauna de One Piece ou um cavalo como uma Konomi e coisa do tipo. Porém, pra quem não sabe, esse cavalo aqui é uma inspiração direta em Sleipnir, o cavalo mais rápido de todos, que foi a montaria de Odin, né, na mitologia nórdica. E pra você que não sabe a história desse cavalo, eu faço questão de contar, porque mostra o quanto o Loki da mitologia nórdica é um filho de uma puta. Basicamente esse conto diz o seguinte: o Thor tava lá matando um bando de gigante nas terras do norte. Visto isso, um gigante malandro disfarçado chegou lá em Asgard e falou: ó, o seu muro aí tá
precisando de um retoque e eu me ofereço em troca do Sol, da Lua e de Freya. E os deuses falaram, beleza, amigão, a porra da muralha tá caindo aos pedaços, é um preço pequeno a se pagar. Sendo que esse cara sabia que ele tinha que construir a porra desse muro em 6 dias, porque senão o Thor voltaria, ele reconheceria ele e mataria ele, porque ele já não é a cara dele. Então o gigante disfarçado disse, é o seguinte, pra começar essa porra dessa muralha, eu só preciso trazer o meu cavalo. E aí, antes de qualquer deus considerar, o Loki falou, pode levar seu cavalo, pode aí, fica contigo. E aí os deuses ficaram putos, né, caralho, essa porra aí nem pensou pra falar, agora esse cara realmente vai construir a muralha, a gente vai ter que dar o Sol, a Lua e Freya pra ele. Eles estavam já querendo passar a perna nesse filho da puta. Então o gigante começou a construir essa porra dessa muralha em tempo recorde, usando aquela caralho daquele cavalo rápido e forte que ele tinha. E aí os deuses ficaram putos, né, caralho, esse cara vai conseguir construir no prazo e a gente vai se fuder, porque a gente vai perder coisas muito importantes. E aí eles falaram, Loki, é o seguinte, se esse cara construir no prazo, você vai ser torturado eternamente, seu filho de uma puta. Aí o Loki falou, eu? Tá de sacanagem? Então, quando o cavalo do cara ia entregar pra ele o último tijolo, o que o Loki fez? Ele se transformou na égua mais bonita do mundo e atraiu a porra desse cavalo pra puta que pariu. O gigante disfarçado obviamente ficou puto porque o plano dele não deu certo, ele começou a destruir a muralha e nesse momento o Thor chegou e matou ele. E aí, simplesmente, depois de algum tempo, o Loki volta com a porra de um potro no seu colo. Ele simplesmente deu à luz na forma de égua ao Sleipnir, ao cavalo que depois ele deu pro próprio pai. Então o Sleipnir é o bebê gerado pelo Loki égua com o cavalo do gigante. A mitologia nórdica é rock'n'roll, irmão, é heavy metal essa porra. E se a gente voltar nessa imagem, né, da Estrida dando esse cavalo pro Harald, eu acho que isso também mostra muito o quanto essa mulher, ela tá literalmente pouco se fudendo pro Harald e o que ele quer fazer. Porque o Harald é alguém que tá engajado em navegar, em conhecer novos lugares, e enfrentar os mares. E ela literalmente entrega um cavalo pra ele, né? Uma montaria que vai reduzir ele a Elbaf, né? A terra. Então eu achei o presente dela ser esse, algo bastante poético, para demonstrar a verdadeira personalidade dessa personagem. Então pulamos para 70 anos atrás, né? 11 anos depois, e vemos que o rei Harald conseguiu, né, fazer seu comércio e relações com outros países, comercializando as suas técnicas de navegação, que eram muito atraentes para as outras nações. E dando uma palestra sobre sua técnica, ele fala sobre a estrela Polestar. E ele diz que ela fica ao norte, sendo que esse nome Polestar também está presente num arquipélago de ilhas onde Logetown faz parte, por exemplo, sendo que Logetown fica no East Blue, fica no leste. Então falar que essa estrela específica fica no norte é um pouco estranho. De qualquer maneira, vemos Harald de novo em Elbaf contando para todas as pessoas, crianças, gigantes, até mesmo animais, sobre as aventuras que ele passou navegando. Ele fala da ilha do seu peixe, falando que lá nasceu um príncipe chamado Neptune e que eles festejaram bastante no fundo do oceano, mostrando que ele sempre carregou essa premissa da leveza, de terminar as negociações com banquetes, com festas. E aonde a gente já viu isso mesmo? De qualquer maneira, pulamos agora para 63 anos atrás, aonde a rainha Estrida finalmente dá luz ao seu bebê, decidindo de antemão que seu nome será Loki. E ela tá louca pra ver o rostinho do seu bebezinho. Então ela vê essa imagem demoníaca do pequeno bebê Loki, já com os chifres dos gigantes ancestrais nascendo e o seu peculiar olho de Sauron. E agora finalmente vemos como são os olhos de Loki. E também, por consequência, o porquê dele sempre cobrir eles. E aí, essa revelação trouxe muita discussão, né, na comunidade. Com muita gente falando, ih caralho, virou Naruto, agora vai ser a porra do anime dos poderes oculares nessa merda. Porque os outros personagens que têm olhos diferentes seria Imu e Mihawk. Pra você que não sabe, no anime foi adaptado o Mihawk tendo esses olhos amarelos, mas no mangá, canonicamente, ele tem olhos vermelhos que nem o de Imu, sendo que esses olhos nunca foram comprovados de serem olhos que escondem poderes, e sim uma representação visual de que eles são seres misteriosos, que escondem coisas, sendo que esse olho de Loki, casando com o fato dele esconder eles depois, pode demonstrar que sim, nesses olhos existe poder. De qualquer maneira, Estrida cai da sua cama e não reconhece esse bebê como a sua criança, não pode ser. Então ela fala para avisarem a Harald
que o bebê nasceu morto. Essa criança foi amaldiçoada, ele não passa de um monstro. Então nesse momento vemos o narrador falar enquanto as pequenas mãos do bebê Loki tentam agarrar o nada. As pequenas mãos do príncipe de Elbaf, estendidas ao ar, jamais sentiram o calor de outras mãos. Então vemos essa mulher cometendo um ato vil de jogar o próprio bebê em direção ao submundo, matando ele e acabando com ele simplesmente porque ele é diferente. O maior e mais doloroso infortúnio que pode recair sobre alguém nesse mundo é ter sua existência negada por sua própria mãe no exato instante em que nasce. E que texto fantástico e emocionante de Tiro Oda, né? Eu acho que, principalmente em flashbacks, ele tá realmente se provando cada vez mais como um autor muito mais emocional, que presta muita atenção com pequenos detalhes que talvez antes ele não sentia tanto, talvez a idade tá fazendo isso com ele. E eu falei isso antes, Egghead, a gente recebeu o flashback do Kuma, que foi, né, uma das melhores coisas de One Piece recentemente, e agora esse flashback de Harald barra Loki também tá longe de decepcionar. Então vemos que mesmo a rejeição completa não foi o suficiente para matar essa criança. O pequeno Loki, ensanguentado, com frio, chorando, é apenas um bebê, tá escalando a árvore de Adão de novo para chegar aonde ele pertence. E vemos que no submundo, esse pequeno bebê foi capaz de destruir um bicho enorme, o que sustenta ainda mais a teoria de seus olhos possuírem poder. E considerando que o meu último vídeo foi sobre Record of Ragnarok, a gente pode traçar esse paralelo também de Loki com o Hércules, né? Já que o Hércules bebê foi visitado por duas cobras mandadas por Hera, né? Que tinha inveja do Hércules, e ele mesmo bebê foi capaz de matá-los. E nesse momento vemos que a rainha Estrida adoeceu e ficou de cama, e começou a gritar do seu leito de que aquela criança tá amaldiçoada, e no seu nascimento havia uma profecia de que o rei Harald um dia seria morto pelo próprio filho. Ele tem que morrer. Então agora percebemos que Loki faz parte de uma profecia. A gente sabe com um pouco tempo de tela que Estrela teve que ela era alguém, né, ligada ao holístico, ao espiritual, a coisas mais assim. Isso pode explicar essa profecia que ela teve ou contato com alguém que teve essa profecia e falou pra ela. A parada é, até ela ver a aparência do Loki, ela ainda queria ter o filho, ela tava de boa com a vida, mas aí ela viu que esse realmente era o filho do capeta e joga no submundo. Sendo que existe um conceito paradoxal muito interessante, que eu acho que o nome é Paradoxo de Vicente, mas eu posso estar errado, que fala basicamente o seguinte: uma pessoa se encontra tão obcecada a parar uma profecia, a parar uma coisa que vai acontecer, que o fato dela se mexer tanto para parar aquilo e o cacete faz com que ela aconteça. Então a gente pode dizer aqui que a Estrida, para parar com a profecia de que Loki iria matar seu pai, jogou o Loki no submundo com a intenção de que ele morresse, mas talvez se ela nunca tivesse feito isso, ele nunca mataria o pai, mas pelo fato de que ela fez, aí sim, Loki matou o pai por causa disso. E é bem interessante pensar por esse lado, porque se isso proceder, a gente pode olhar para as outras profecias de One Piece e ver, né, o que está acontecendo. Será que as pessoas tentando travar aquela profecia de acontecer faz com que ela aconteça, como por exemplo o governo mundial faz toda hora? É bem legal essa teoria, ainda mais no sentido de que Elbaf está sendo, né, meio que uma apresentação de paralelos loucos com vários arcos que a gente já viu. Mas enquanto tudo isso está acontecendo, o Harald estava lutando contra a barreira diplomática dos países, falando que isso está acontecendo só porque o governo mundial anda se metendo e porque as nações não podem ser livres. E talvez esse seja o momento onde ele realmente se interessou em estudar a história do mundo e tudo mais, e talvez esse seja o momento que ele viu que a oportunidade dele fazer a aliança acontecer seja trabalhar junto com o governo mundial. E ao mesmo tempo que isso está acontecendo, a gente vê Ida conversando com o seu filho Hairudin, perguntando se ele não quer ver o irmãozinho dele, o Loki. E ele diz que se ele não é filho dela, então não é meu irmão. E no fim do capítulo nós vemos a silhueta do pequeno Loki, alguém que mesmo morando em uma das maiores e mais vastas ilhas do mundo, se encontra completamente sozinho. Todas as desgraças que caíram sobre Elbaf a partir desse período ficaram conhecidas como as maldições de Loki. Ele, por causa do seu nascimento, por causa da sua aparência, por causa das coisas que sempre falaram sobre ele, antes que ele conseguisse pronunciar uma palavra, o condenou a um monstro que serviu de recipiente para
todo o ódio dos gigantes. Com a gente agora entendendo de uma vez por todas o porquê o Loki é como é e por que ele quer destruir tudo. Vamos falar um pouquinho do Loki, já que esse capítulo foi basicamente dele, né? Mas o que são seus olhos? O que eles significam de fato? Será que realmente tem a ver com uma profecia? São os olhos de alguém amaldiçoado? Ou é simplesmente uma condição genética, uma deficiência, coisa do tipo? Seja qual for o motivo, o fato dele ter colocado bandagens nos seus olhos e ter escondido eles por todo esse tempo pode ser um indicativo de que ele é literalmente um mestre quando o assunto é hack de observação. Afinal, o treino de hack de observação que a gente viu lá com o Rayleigh é literalmente ficar de olhos fechados e esperar os ataques de maneira instintiva. E se ele faz isso desde criança, calcule o monstro que ele é. Mas uma coisa sobre o Loki que eu acho que a gente inclusive vai ver no próximo capítulo é o momento onde ele é introduzido para nós, que é quando a gente sabe, né, que a Charlotte Lola foi oferecida a ele como sua esposa e ele parecia ser um príncipe legal que foi rejeitado e tal. Sendo que esse Loki que a gente tá conhecendo, vocês imaginam ele dando florzinha pra Lola e achando ela um máximo? Talvez porque ela fazia parte dos Piratas de Big Mom e ele sabia que Big Mom foi alguém da tripulação dos Piratas Rocks, ele só queria ouvir histórias. Mas com certeza uma coisa que a gente pode falar sobre o Loki nesse capítulo é o paralelo incrível e a possível relação que ele vai construir com o Luffy. Afinal, o Luffy é alguém que também está numa profecia, né? A Madame Shirley, lá da Ilha dos Homens-Peixe, profetizou de que ele seria o destruidor da Ilha dos Homens-Peixe. Então ambos se tornam figuras que estão profetizadas para a destruição. Ao mesmo tempo que a gente sabe que o Luffy foi a única pessoa que desde que viu o Loki já o aceitou do jeito que é e o convidou para a sua tripulação sem pestanejar. Ele simplesmente não se importa com a aparência dele, o que ele fez, o que ele é, ele se interessa por ele. E como eu disse antes, aquele convite não é meramente algo cômico que nem o Luffy fazia para outras pessoas, que nem a árvore lá de Holy Cake. É um pouco difícil imaginar o Loki Chapéu de Palha no Thousand Sun e como ele iria caber, porque com tudo que a gente tá vendo, parece muito que o Loki vai encontrar finalmente algo para se agarrar, algo de bom de ver nesse mundo com o Luffy, com o Chapéu de Palha. E como eu mencionei antes, mas eu acho que é quase certo de que a figura misteriosa, o Moça, o melhor amigo de Loki que a gente só ouviu falando no Dendemushi, realmente esteja aqui. É capaz que ele seja um dos anciões que acredite no Loki como um herdeiro legítimo, porque ele nasceu de Harald e Strida, que tinham sangues ancestrais, é ele que vai dominar Elbaf, que vai fazer acontecer, ou é capaz que seja uma pessoa que viu de perto toda essa rejeição que o Loki sofreu, mesmo quando ele não entendia absolutamente nada. E também vemos o gancho de como o governo mundial entrou nessa história inteira, né? Aparentemente Harald, querendo fazer laço com outros países, teve meio que se ajoelhar para o governo para continuar, né, com as suas viagens diplomáticas, porque o governo mundial estava barrando a porra toda. Provavelmente seja nessas relações que alguém surgiu com a ideia de formar aquele pentagrama na Sala do Trono e pode ter gerado toda aquela merda que desandou o reino de Elbaf. Esse capítulo foi fantástico em termos de construção de personagem, desenvolvimento de personagem, talvez tenha sido um dos melhores dos últimos tempos. A gente tá vendo muita revelação, muito plot twist, muitos mistérios sendo respondidos e introduzidos, mas eu acho que esse capítulo especificamente se focou em que Eiichiro Oda sabe fazer melhor, e eu acho que é o que ele é apaixonado em fazer, que é desenvolver esses personagens interessantíssimos. A forma como ele consegue fazer a gente ver certo personagem de uma maneira completamente diferente com um único quadro é algo simplesmente para ficar em pé e bater palma. A gente realmente tá falando de um gênio aqui, né? O meme tem razão. E como eu falei, no próximo capítulo eu acho que essa história de passado vai continuar. Eu quero muito ver a relação do Loki e Lola, e principalmente uma explicação mais direta de como e quando o governo mundial começou a se infiltrar pela Terra dos Gigantes. De qualquer maneira, a Elbaf continua sendo esse arco eletrizante, surpreendente e que eu acho que tá cativando todo mundo que tá empenhado em lê-lo. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Lembre-se sempre, comenta, curta, compartilha e se inscreva no canal. Isso me ajuda demais. Se tiver pro seu lado, dê uma hypada pra ajudar o guri. Um agradecimento especial para Guilherme Paiva, Alisson Rodrigues, Guaxininguém, Membros Ariela, Rian Charles, Buruburu, Ogugas, Rosca dele, Vanilson Silva, Retroblaze, Bigode Orei, Maria, Gustavo Onden, Matheus Santos, João Pedro, João Oben, Pedro Junqueira, Pedro Coelho da PL, Rafa Branco Júnior, Gabriel Franco, João Vitor, Volknar, Yukaku Yamagishi, Codê Baixinhos, Renan Correia, Tico Mia, Paulo Vitor, Rei Benedito, Ibura, Carlos Moreira, Indialugável, Togers, Fábio Luiz, Victor Moser, Jean, Gustinguel, Killworth, Gabriel Zado, Frost, Chimboca Xota, Saki,
F, Giovanni Vaz, Guilherme Cruz, Jonas Fagundes, Madruga Bi, Matheus Sarraf, Feceu, Senhor Suíça, M. Seguido, Entrou o Sabonete de Buraco Peru, Marcelo Gozer, Saulo Rodrigues, Ângela Cavalcante, Matheus Queiro, Meu Nome é Jorge, Guilherme Xavier, I Love Blondes, Hulk, Quebra-Cabeças, Prod Tauá, Gabriel Fraga, Timana Liz, Goiaba 202, Hipnos 11, Lobion Devens, Anderson Silva, Fiat Pô Todo Fudido, Eu de Souza, Vinho de Flores Amargas, Killer, É Verdade, Pedro Rodrigues, Vitória Souza, Toxic, John Vector, Estúdio Launcher, Davi Martins, Gustavo Silva, Igor Viana, Caio Dutra, Rissalon e Irmãos Bonanza 2.0, dupla imbatível. Eles são os membros aqui do canal, muitíssimo obrigado pelo seu apoio, vocês são fodas demais. E se você quiser ser que nesses Paladinos de Inferno de Dante, considere ser um membro também. É uma cervejinha que você deixa de beber no mês, então assim, se tiver essa carteira, por favor, considere. Tchau, tchau!